Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Cristina está atrasada. Boa tarde, Marcelo. Deixa eu ver aqui se está tudo certo. Aí, ela chegando. Oi! Você dormiu muito? Tudo bom? Amiga, você tá muda? Não, eu que fechei aqui a caixinha. Mais perdida do que casca de arroz. Gente, eu já corri tanto hoje, corri mais do que notícia boa, sabe? Assim, aquela coisa tipo assim, nossa, fulano teve neném, que tão bom, tão maravilhoso. Corri assim, menina, um espetáculo. Até eu tô espantada da minha agilidade. Cada vez mais esperta. Já tô mais esperta que o Afinal de diabo e agora contas, tá assim, pedindo e recebendo. é isso aí. Afinal de contas, a gente acabou de ler o quê? O mais esperto que o diabo, né? Verdade. E Então, a como é que gente você tá, está... minha amiga linda? Oi? Como que você está, minha amiga linda? Tô bem. E você? Muito bom. Tô bem também. E Então, tá você, bom. Marcelo, como é que você tá? Tá tudo bem? E a X-Line? X-Line não veio ainda? Não veio ainda. Então tá bom. Tá tudo muito interessante. Tá tudo muito bom. Vamos seguir no bonde. Tá tudo muito excelente. Vamos usar palavras grandiosas para coisas grandiosas, né? Tá tudo excelente, exatamente. É isso aí. Vamos ler? Vamos ler? Você começa? Começo. Estou aqui, estamos entrando no capítulo 6. A lei da atração é a mais poderosa do universo. Todo pensamento vibra. Todo pensamento emite um sinal e todo pensamento atrai de volta um sinal correspondente. Chamamos esse processo de lei da atração. Em que consiste? Leia com bastante atenção, pois este é um ponto importante e, no entanto, simples. Coisas com vibrações semelhantes se atraem. Grifou? Coisas com vibrações semelhantes se atraem. Ai, vontade de espirrar. Passou. Um exemplo para você entender melhor. É o mesmo princípio que atua quando você liga o rádio e o ajusta para receber um sinal de torre de transmissão. Peraí, gente, deixa eu botar de outra cor, porque o meu livro já está grifado de amarelo inteirinho, entendeu? Agora estou grifando de roxo. Então, olha só, um exemplo para você entender melhor. É o mesmo princípio que atua quando você liga um rádio e o ajusta para receber um sinal de uma torre de transmissão. Você não espera que uma música transmitida na frequência 101 FM seja recebida quando o rádio estiver sintonizado na 98,6 FM. Você sabe que as frequências do rádio devem coincidir. O mesmo acontece com a lei da atração. Como suas experiências fazem com que você emita os seus desejos em forma de vibração, você deve encontrar maneiras de manter-se em harmonia vibrátil com esses desejos, para que eles se realizem. De que forma? De que forma? De que forma? Ele vai ensinar as maneiras, tá? Então, vamos comentar esse pedacinho aqui, gente. A lei da atração é uma sublei da lei da vibração, né? Eu costumo falar que as 7 leis herméticas, as 7 leis do Kybalion, são as leis principais. E debaixo dessas leis vem várias outras leis, né? Por exemplo, tudo é energia. Tudo que existe. O nosso corpo, as nossas emoções, os nossos pensamentos, as palavras, tudo é energia. Tudo que é energia vibra. Tanto é que as palavras podem ser medidas em hertz, os pensamentos também podem ser medidos em hertz, as emoções podem ser medidas em hertz, o nosso corpo pode ser medido em hertz. Por quê? Porque
tudo vibra. Tudo que vibra, vibra em uma frequência. Certo? Então, o nosso corpo, associado com os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas palavras, vibra numa frequência X. Essa frequência X é qual? Depende. O que você está pensando? O que você está sentindo? O que você está falando? Pode ser uma vibração muito baixa e pode ser uma vibração muito alta. Depende do que você manifesta, né, nesses sentidos de pensar, falar, sentir, fazer. E aí você vai atrair as coisas que estão na mesma sintonia que você. Você não atrai. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui, que eu botei muito alto o áudio, e aí tá dando muita interferência. Então, você não atrai o que você quer. Você atrai o que você vibra. Entende? Porque que muitas vezes a gente tem o desejo de alguma coisa e atrai outra totalmente diferente, porque a nossa vibração não está na mesma frequência dos nossos desejos, e sim o contrário. Mas por quê? Aí ele vai falar agora. Então, de que forma a gente pode manter, né, essa harmonia vibrátil com os nossos desejos? O que a gente tem que fazer? Tem uma técnica? Claro que tem várias, né? E de verdade, se você pensar um pouco, você já sabe várias delas. Mas você não age e você continua atraindo as melecas que você fica reclamando e atraindo mais meleca. É isso. Olha só a pergunta dele. A que você está dando atenção? Por que essa pergunta? Olha só o que ele fala. Aquilo que você está dando atenção fará com que você emita uma vibração. Essas vibrações... Cris, vou fechar o seu áudio, pode? Você vai comentar. Sim. Por Deus que eu achei que estava fechado. Desculpa. Não, tá tudo certo. Eu achei que você ia comentar. Não. Eu acho que você ia comentar, mas eu não fechei minha boca, né? Então, mas eu estou aqui, daqui a pouco eu entro nos comentários. Combinado. Eu estou prestando atenção aqui. O meu microfone está bem interessante aqui, sabe? Está dando um retorno. Então, aquilo que você está dando atenção, é onde você está botando seu foco, fará com que você emita uma vibração. Essas vibrações correspondem ao seu pedido. Aqui se encontra o seu ponto de atração. Então, o seu ponto de atração não está no que você está pedindo com as suas palavras. Você está ali batendo o joelho no chão, pedindo para Deus, implorando, chorando, né? Falando coisas, fazendo até meio que aquelas trocas, né? Você me dá isso que eu te dou aquilo. Você faz isso que eu faço aquilo. Essas trocas, né? Que a gente acha que Deus é igual a gente. E, na verdade, o que ele está vendo é o que é a sua vibração. Só isso. Ele só te fala assim. Se você deseja algo que no momento não tem, basta concentrar a sua atenção nessa coisa. Segundo a lei da atração, ela virá até você, pois ao pensar positivamente na coisa e na experiência, ou na experiência que deseja ter, você emite uma vibração que faz com que essa coisa ou experiência venha até você. Mas o contrário pode acontecer quando, ao desejar algo, você concentra sua atenção no fato de não tê-lo. Nesse caso, a lei da atração continuará a corresponder à vibração de não ter o que deseja, e ele não virá. É assim que a lei funciona. Gente, isso é sensacional. Não é sensacional? Ou seja... Um chute na canela, né? Um soco no estômago, um chute na canela, uma cabeçada. Nossa Senhora, gente. Como pode ser mais incrível, né?
Aí você vê aquele carro, Cristina, sabe aquela Ferrari maravilhosa, com aquele ronco. Lu, você sabe que eu vejo Ferrari, né? Você sabe aquela história? Tipo assim, eu ouço vozes. Eu vejo Ferrari, gente. Eu vejo Ferrari. Ó, esse final de semana eu vi uma Ferrari azul da cor da sua blusa. Falei, gente, por que uma Ferrari azul? Né? Aí eu falei, e por que não uma Ferrari azul? A Ferrari é do homem, deixa o homem colocar a Ferrari da cor que ele quiser. Mas, menina, vejo Ferrari com uma facilidade. Eu já sei que isso é um sinal do universo. Agradece, é um sinal que isso está perto. Olha só que coisa Logo maravilhosa. será a minha. Já pensou eu com uma Ferrari rosa pink? Uau! 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 É isso mesmo. E aí, Cris, só que aí você tem que olhar para isso com esse olhar de uau, tá perto. O universo está me mandando sinais de que está perto, né? E não com aquele sentimento assim, ai, pena que não é minha. Ai, nossa, será que um dia eu vou ter uma dessas, né? Esse sentimento de não ter, ele atrai mais o não ter. A única coisa que eu senti na hora foi o fato de eu estar dirigindo. Eu falei, poxa, eu podia estar parada só para ouvir o som, porque não é um motor, é uma sinfonia aquilo, é uma coisa espetacular, é linda. É linda. Nossa, cara, muito lindo. Gente, olha só, eu fico impressionada. E você sabe que eu vi um filme esse final de semana de um cara ganhando assim, né? Na verdade, era um filme. A Gislaine. Gislaine, querida, cheguei. Boa tarde, amor. Boa tarde, linda. Então, e aí o cara ganhou uma Lamborghini. E assim, ele foi levado na loja, né, para olhar aquelas Lamborghini, e que é muito parecido com a Ferrari, né? Aquele mesmo desenho ali de super máquina. E aquele mesmo design. Aí eu pensei em você. Eu falei, Cristina, vê um negócio desse. Ela vai falar, nossa, podia ser eu. Eu adoro. E é ser engraçado, porque não é só os carrões, não. Por exemplo, eu gosto de carro que tem estilo, sabe? Eu gosto de motor, assim, barulho do motor eu acho muito legal. Enfim, é um capricho. Então, quem sabe, né? Tá aí se apresentando uma coleção de carros lindos, maravilhosos. Tipo, um Maverick original, sabe? Aquele ronco maravilhoso. Gente, só carrão, coisa linda. Pois é, eu sou tão interessada nessas coisas que você fala Maverick, eu não sei nem a cara da pessoa, entendeu? Não me vem nada. Eu só sei a Lamborghini porque eu vi no filme outro dia, a Ferrari porque ela é mais assim, mais comum pra gente, né? Mas fora isso, eu não entendo nada. Não entendo nada e tá tudo certo, não é o que me chama a atenção, né? Mas assim, toda vez que eu vejo agora, eu penso em você. Maravilha, eu recebo, hein? Bora receber. Então é importante a gente entender, é isso aqui, gente, olha, que na verdade a gente não pede com as nossas palavras, a gente pede com a nossa vibração. Então presta atenção no que você está pensando e sentindo, principalmente sentindo, e troca, se não for um sentimento bom, porque muitas vezes nós, né, como o nosso nível de consciência ainda é baixo, muitas vezes vem um sentimento de inveja, muitas vezes vem um sentimento de indignidade, do tipo assim, ai, nossa, nunca vou ter uma dessas. Eu não mereço, não é para mim. Isso não é para mim. Nossa, é muita areia para o meu caminhãozinho. Né? Então, muitas vezes vem esse tipo de pensamento e aí você tem que cancelar isso e botar outra coisa boa no lugar, sabe? Olha para isso, igual a Cristina tem visto muitas Ferraris e ela mora no interior. Exato, cara. O que me chama mais atenção. Eu falo assim, nossa, o universo é tão grandioso que é o que sempre me chamou a atenção isso, porque eu falo assim, nossa, eu morei tantos anos em São Paulo, que é uma das maiores cidades do Brasil, que é um centro econômico assim super potente, né? Assim que roda muito dinheiro ali em São Paulo, gente. É muita grana que tem ali em São Paulo de uma forma geral. Eu nunca vi Ferrari em São Paulo. Eu vim para o interior, minha filha, o que eu mais vejo é Ferrari. Mas porque você mudou o seu ponto vibrátil, você entende? Você mudou o seu ponto vibrátil e assim, aí você tem que começar a olhar e falar assim, uau,
O universo está me mandando sinais de que isso está perto. O universo está me mandando sinais de que eu estou no caminho certo. Gratidão, sabe? E admirar o que o outro já conquistou. Porque não é exatamente aquela ali que vai ser a sua. Não, pode ser igualzinha, mas vai ser outra. Porque tem muito, né? Tem muito, você não precisa querer aquela. E é esse o erro das pessoas, sabe? De querer a vida do outro, o que o outro tem, a casa do outro, o casamento do outro, a família do outro, sabe? Tudo que o outro conquistou, sem ter que passar pelo que ele passou, pela jornada. E na Gente, é a maior ilusão de tudo, né? Na realidade, ontem na sua live você falou um pouco disso, sabe? Quando você disse assim, vamos falar que é sorte, sabe? Você acorda cedo, você estuda pra caramba, você escreve, você quebra o coco inteiro, você entendeu? Sobe lá em cima, cata o coco, quebra o coco, descasca, mas depois o povo só vê o quindim, sabe? Você arrebenta a sapucaia, mas o povo só vê o coco ralado, só vê a bala de coco. Só vê água de coco você tomando depois, né? Isso daí, ó. Nossa, que vida boa, eu quero uma vida dessa. Exato. E aí, você estava falando, hoje, agora, né, na leitura, a gente estava aí, você trouxe essa questão da vibração, e que ela é diferente do pensamento. Eu queria só trazer uma contribuição, porque, gente, e como eu pude perceber isso nitidamente. Então, assim, eu procuro vigiar os meus pensamentos o máximo possível. Só que ontem, o meu filho teve febre, e aí eu pensando positivo, mas aí no momento de oração eu percebi a minha vibração era de baixa, você entendeu? Era de medo. Eu falei, gente, não pode isso. E aí eu falei, mas eu não estou pensando em nada ruim. Mas aí eu percebi exatamente essa questão da linguagem, sabe? Que é vibracional, é aqui. Aí eu falei, ok, então vamos serenar essa mente, vamos só vibrar. Vibrar amor, vibrar alegria e trazer coisas boas e uma saúde maravilhosa e todo mundo saudável, feliz. Aí fiquei lembrando do sorriso, da gargalhada. Aí você vai realmente mudando a sua vibração, né? E é essa atenção que eu tive ontem, essa ficha que me caiu ontem. Então, não é só estar atenta aos seus pensamentos, é vigiar o tempo todo, mas o conjunto, né, o todo, é aquilo que realmente você está vibrando, sentindo lá no fundo do seu coração. Porque, às vezes, a tua boca fala uma coisa, a tua mente está te trazendo uma outra coisa, mas lá no fundo do teu coração a vibração é outra. Exatamente. E aí, eu diria que se você vigiar a emoção, você vai estar vigiando o pensamento. Porque se você encontra essa emoçãozinha, né, de medo, de dúvida, de inveja, de não sei o quê, aí você já começa a associar que pensamento que me trouxe isso. E aí você consegue trocar o conjunto. Você consegue ver o gatilho. Sabe? Não é esse tipo de pensamento é que me traz esse tipo de emoção. Então eu tenho, quando isso acontecer, eu tenho que fazer isso ou aquilo. Mas é um exercício, Cris. Você vê que eu sou a senhora vigilante, né? Mas o que aconteceu comigo outro dia, né? Eu desci no nível do porco, Gislaine, como diz o professor Marcos. Por quê? Porque a pessoa apertou os meus botões de tal maneira que ativou, né, a Dulce antiga. A Dulce que não pensa, a Dulce que se explode, a Dulce que fala besteira, que grita. E aí, tudo vem à tona, porque tudo isso é muito novo para a gente. Durante milhares de anos, a gente foi essa fera. Sabe? Essa fera que grita, que explode, que... E aí, essa questão de vigiar os pensamentos e as emoções, ela é muito nova para nós. O que são alguns anos? Nada. Né? Frente à eternidade, aos milhões de anos que a gente já vem carregando de bagagem. Então, aí, quando você se dá conta disso, né? E você tem que dobrar e redobrar, sabe? E ontem eu fiquei me questionando muito, sabe? Que tipo de ação eu tenho que tomar? Que tipo de ação? Eu tenho que me afastar das pessoas que apertam os meus botões? Verdade?
Eu acho que serão outras. Ou eu tenho que reprogramar esses botões de tal maneira, né, que a pessoa pode apertar do jeito que for, sabe? Aperta do jeito que for que tá tudo bem. Que eu vou estar vibrando alto e tal. Então, é um desafio diário, é um músculo que você precisa estar exercitando o tempo todo. Então, é muito legal quando a gente percebe essas coisas, né? Nossa, olha só, eu achei que eu estava avançando, mas tem muito. E aí é você entender o seguinte, que quanto mais a gente sabe, mais você percebe que tem coisas a aprender e a avançar. Então, o fato de nós já sabermos algumas coisas só nos faz o que? Mais responsáveis. Fala, Cris. A gente tá assim, ó, ficando assim com Platão. Assim, ó, tá vendo? Quem diria? Só sei que nada sei. Ele já dizia, a gente tá assim, ó, coladinho com ele. Cada dia mais. Cada Cada dia dia mais. Isso é sabedoria, amiga. Quanto mais a gente sabe que não sabe de nada. Exato. E sabe uma coisa interessante, Dulce? Duas técnicas que de repente pode ajudar, né? Antes eu brincava muito assim, estou disfarçada de samambaia. Tô disfarçada de samambaia. É assim, ou você se disfarça de samambaia, ou se imagina ser uma pedra cinza. Sabe dessas pedras de rio? Uma pedra grande de rio cinza, assim, que fica ali paradona? E a água passa e a pedra fica lá. Tipo assim, é exercício. Pode ser que na primeira, segunda, da primeira à décima, pode ser que você fale, né? E mande a PQP, mas quem sabe, insistindo, chega uma hora que você para. Porque na realidade, o que acontece? Essa técnica da pedra cinza, agora é sério, ela é muito usada nos relacionamentos abusivos. Porque tem um tipo de abuso, de abusador, que ele vem e te provoca porque ele se alimenta, ele se alimenta da sua reação. Você entende? Ele Todo precisa da mal. sua Todo reação. mal se alimenta das suas emoções, na verdade. Então, quando você se imagina uma pedra inerte, a pessoa fala, 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 faz, acontece, vem, vai, e ela não desperta nada em você. Então, sabe? Então, assim, é sabedoria. Vai por aí e tenta. Show? É um exercício interessante, mas aquele que você me ensinou ontem também foi bem interessante. É bem, gostei. Vamos Aquele ler, lá, quando... vamos ler, vamos avançar. Como eu posso saber o que eu estou atraindo? Como eu posso saber? Vamos ver. Então, o segredo para atrair algo que você deseja é entrar em harmonia vibrátil com o seu desejo. Sabe qual é a forma mais fácil de fazer isso? É imaginar-se tendo essa determinada coisa. Faça de conta que ela já faz parte da sua experiência e deixe os seus pensamentos fluírem rumo ao prazer de experimentá-la. À medida que você praticar esses pensamentos e começar a oferecer essa vibração regularmente, estará permitindo que o objeto do seu desejo venha até você. Preste atenção para ver se está concentrando sua atenção na posse do objeto do seu desejo ou na ausência dele. Presta atenção nisso, hein? Então, vou grifa isso. Quando a vibração dos seus pensamentos corresponde ao seu desejo, você se sente bem. Suas emoções são de contentamento, expectativa otimista e alegria. Gente, expectativa otimista não é ansiedade. São coisas muito diferentes, tá? Uma boa maneira de você pensar sobre isso é o seguinte: você está numa tarde de verão e você foi convidada para uma festa à noite. Uma festa que você sabe que vai ser uau. E tá tudo pronto, você só tá naquela expectativa de chegar a hora de você ir. Isso é uma expectativa positiva. A ansiedade é aquele medo, né? É uma coisa ruim, é uma coisa que te traz um medo. Ai, será? Será que vai ser bom? Será que vai ser ruim? Será que vai ser legal? Será que vai ter gente boa? Será que vão olhar para mim? Né? Será que vão me criticar? Será que vão me elogiar? Será? Então, isso é ansiedade. A expectativa positiva é algo que te deixa feliz e leve.
Então, presta atenção para ver se está concentrando sua atenção na posse do objeto do seu desejo ou na ausência dele. Quando a vibração dos seus pensamentos corresponde aos seus desejos, você se sente bem. Suas emoções são de contentamento, expectativa positiva e alegria. Mas se você concentrar na falta daquilo que deseja, sentirá pessimismo, preocupação, desânimo, raiva, insegurança e depressão. Vamos repetir isso até você ficar bem consciente. À medida que tomar consciência das suas emoções, saberá como está lidando com o seu processo criador e passará a entender por que as coisas acontecem dessa e daquela maneira. Suas emoções lhe oferecem um sistema de orientação maravilhoso. Se você prestar atenção nelas, será capaz de direcionar-se para tudo que desejar. Então, as suas emoções são bússolas que te mostram o seu ponto de atração. Se você está atraindo coisas incríveis e espetaculares para a sua vida, seus desejos e sonhos, ou se você está atraindo mais do que você não quer. É simples. Olha para o que você está sentindo. É uma coisa boa, alegre, divertida, otimista? Ou não? É algo ruim, pesado, né? Negativo, que te traz preocupação e medo. Então, dependendo, olha só, a gente pode estar falando de um monte de coisa. A gente pode estar falando do relacionamento que você deseja, pode estar falando do dinheiro que você deseja, sabe? Das coisas que você deseja ter, da saúde, do corpo, de um monte de coisa. Quando você pensa nisso que você deseja, você sente uma coisa incrível. Mas assim, quando você pensa, você já tendo isso, né? Então, tipo assim, eu tô 15 quilos acima do meu peso. Isso é real, tá, gente? Isso é real. Quando você pensa no seu corpo, 15 quilos menos, né? Isso te traz o quê? Que tipo de sentimento? Ai, vou ter que fazer muita malhação, vou ter que passar fome, ou então vou ter que ficar doente para emagrecer, né? Porque se você quer emagrecer, algum jeito você quer criar, né? Isso. Se você olha para isso e não faz nada positivo para criar isso, mas isso continua ressoando, o que acontece? Você atrai isso de uma forma ruim. Então, começa a prestar atenção no que você está criando na sua vida, através de prestar atenção nas suas emoções. Eu quero muito dinheiro, eu quero ter tanto dinheiro que eu não consiga nem contar. Mas o meu foco está nos boletos e nas dívidas. O que você está criando? O dinheiro que você não consegue nem contar ou as dívidas? Mais dívidas. Eu quero saúde, mas eu só penso na doença, na dor. Ou então eu penso em ficar curado. Quando você pensa em ficar curado, automaticamente você está pensando na doença. Então a consciência de saúde não é pensar em ficar curado. A consciência de saúde é você ter consciência de um corpo perfeito, de saúde plena. Quando você pensa em curar-se, o que você está falando subliminarmente? Que você está doente. Quem precisa de cura é quem está doente. Então a gente precisa entender essas falas por detrás, sabe? E aí quando você olha para a emoção, você identifica mais rapidamente isso. Mas eu estou tentando pensar na saúde, mas ainda está pesado. A emoção que vem é pesada. Aí você começa a perceber que, na verdade, você não está pensando em saúde. Exatamente. Fala, Cris. Fala, Cris. Eu penso assim, Dulce, quando a gente fica nessa vibração, como é difícil você não pensar nos boletos. Você entende? E é uma realidade. Gente, e quem não tiver, sabe assim, quem não tiver nessa pegada, por favor, fique à vontade, pode jogar o primeiro maço de dólar, que eu tô aceitando também, você entendeu?
Porque, na realidade, o que eu quero, o que eu Vai escolho... jogar o maço de boleto, porque é o que você está criando, né? É só levar a clareza para isso, para essa diferença entre pensar no dinheiro ou pensar nos boletos, porque é a mesma coisa, só a vibração que é totalmente diferente, né? É a polaridade, porque assim, quando você pensa assim, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro. Aí fica só nisso. Não, a pessoa fala assim, eu quero dinheiro porque eu tenho que pagar isso, pagar aquilo, pagar aquilo outro. Aí lascou. Você sabe que isso foi uma discussão aqui em casa muito grande, porque eu tentava explicar isso para o Marcelo e ele achava que eu estava falando para ele não focar no dinheiro. Olha só como que as coisas são, né? E a conversa era o seguinte: para de focar no boleto, foca na solução, que é o quê? Dinheiro? Uhum. Então, ao invés de pensar no problema, pensa na solução. Nossa, mas isso gerou altas discussões no sentido de filosófico, entendeu? Como que eu vou pensar no Numa dinheiro? coisa, E o que está na minha sem pensar. frente aqui é o boleto. Tá, mas o que Exato, vai resolver o boleto é o quê? é o dinheiro. É o dinheiro. Então, aonde tem que estar o seu foco? No dinheiro. E não é no dinheiro para pagar o boleto. Aí é que tá. Olha só o segredo da história, gente. E nem é no Você não tem dinheiro. que querer o dinheiro para pagar o boleto. Você tem que querer o dinheiro para além disso, tá? Então você tem que querer o dinheiro para fazer aquela viagem incrível, porque você só vai fazer aquela viagem incrível quando os boletos estiverem pagos, entende? Então você tem que pensar no além, Na Ferrari azul. na Ferrari azul, sabe? No meu caso, no Jeep Compass azul marinho, na minha mansão de alguns milhões de reais, entendeu? No que você tem que focar? No seu relacionamento maravilhoso, no amor de contos de fadas. Gente, existe. Mesmo Gente. que tenha as discussões filosóficas, E, entendeu? essa, No meio dessa história, não e, deixa essas de ser um conto de discussões, fadas. e essas discussões filosóficas pode ser que para você, na sua realidade, não seja tão filosófica assim. Pode ser uma discussão um pouco mais hardcore, sabe assim? Tipo, ah, tá, você tá louca, tá viajando. Fica na sua loucura, né? Se blinda. É, Porque, de verdade, sabe assim, essa pessoinha aí já me ensinou uma verdade também. As pessoas só nos apoiam quando vê os nossos resultados. Até lá, a gente é louca. É louca, é sonhadora, viaja pra caramba. Continua. Você tem exatamente, Cris, é exatamente isso. E que tá assim, fazendo de sentido pra verdade, você você. tem que olhar para tudo isso e pensar assim, interessante ponto de vista, tá tudo certo, né? E a pessoa só capta quando capta, entende? É igual o Abraham falou aqui em cima, né? As pessoas só ouvem quando elas estão prontas para ouvir. Então não adianta você também ficar falando coisas que a pessoa ainda não está conseguindo entender o que você está falando. E assim, de verdade, eu entendi que não era hora de falar daquilo. Não era, porque a pessoa não estava captando, a pessoa está aqui com a gente, Uhum. né? Todo dia, está aqui, mas ainda não captou, ainda não entendeu. Então, quando a gente fala de pensar, né, na solução, não é necessariamente você pensar no dinheiro que vai pagar o boleto, porque senão você só vai criar isso e mais boletos para serem pagos, Uhum. né? E Você, assim, mais boletos para serem pagos, eles podem aparecer de outras formas, como uma doença na criança, sim, como um dente quebrado, como, sabe, assim, um carro que estava lindo e perfeito, de repente a roda fica escangalhada. Então, quer dizer, tudo isso coisas que você está vibrando. E é complicado. Assim, eu não estou querendo minimizar problema, porque eu sei que essa é a pressão que a Matrix exerce sobre nós. É é, essa pressão. Porque chega uma hora que você olha e fala assim, mas tudo que eu olho em volta só me leva a crer que existem boletos e que eu não tenho dinheiro para pagar. é a tirania dos sentidos, como E diz como Joseph Murphy. exato. Então, como é que eu vou vibrar diferente? E aí entra a tua, sabe, aquela tua única qualidade que você tem que ter,
que, assim, tendo consciência, é fazer diferente. É. E vão te chamar de louca, você vai achar que você é louca. Mas Tá tudo bem. continue, não tem problema. Não tem problema. E você Não não está tem problema. sozinho, né? E você A não está gente tá... sozinho, eu louca aqui. Gente, a mágica, ela existe. E ela acontece a partir do invisível. Ai, gente, matei um pernilongo aqui, vocês acreditam? Olha só, o negócio tá fácil sim. Eles estão dando um mole para mim. Ai, ai. Bom, vamos nessa. Então, é mais ou menos isso, sabe? A gente está aqui fazendo um curso de como pensar e como vibrar corretamente. Esse livro, ele traz não só toda essa consciência de como você fazer, como ele traz técnicas de como você aumentar a sua vibração. Gente, eu já usei esse livro para muitas coisas. A Cristina fez a mentoria comigo, ela sabe, ela deve estar identificando aqui muitas coisas que eu levei para a mentoria, foi desse livro, muitas técnicas, e não só isso. Eu uso essas técnicas que a gente vai aprender aqui para acessar a minha essência. Sabe, o meu eu superior, que, aliás, eu estou precisando fazer isso. Aliás, é isso que eu estou precisando fazer. Vai lá, lê um pouco, Cristina. Deixa eu ver um pouco. À medida que tomar consciência das suas emoções, saberá como está lidando com seu processo criador e passará a entender por que as coisas acontecem dessa ou daquela maneira. Suas emoções lhe oferecem um sistema de orientação maravilhoso. Se prestar atenção nelas, é capaz de direcionar-se para tudo o que desejar. Você consegue aquilo em que pensa, querendo ou não. Segundo a poderosa lei universal da atração, você atrai para si a essência daquilo que ocupa predominantemente seus pensamentos. Por isso, se pensar intensamente nas coisas que deseja, sua experiência de vida refletirá essas coisas. Mas se estiver pensando constantemente nas coisas que não deseja, sua experiência de vida também refletirá essas coisas. Pensar em qualquer coisa é como planejar um evento futuro. Quando você pensa com gosto, está planejando. Quando pensa com preocupação, também está planejando. Mas preocupar-se significa usar a imaginação para criar algo que você não deseja. Não se esqueça, todo pensamento, toda ideia, todo ser, tudo é vibrátil. Por isso, quando você concentra sua atenção em algo, mesmo que por um breve período, a vibração do seu ser começa a refletir a vibração daquilo que você está dando atenção. Quanto mais você pensa em uma coisa, mais vibra com ela. E quanto mais você vibra com ela, mais a atrai. Enquanto sua vibração não for diferente, essa tendência continuará a aumentar. Quando sua vibração mudar, as coisas que correspondem a essa nova vibração serão atraídas para você por você. Quando você entende a lei da atração, nunca é surpreendido pelo que ocorre em sua vida, mas pois compreende que, através do seu próprio processo de pensamento, convidou cada pedacinho daquela experiência para entrar. Gente, que puxado isso, hein? Quando o negócio dá ruim. Quando é bom, você fala, uau, tô vibrando certinho, tô atraindo certinho. Cada pedacinho daquela experiência você convidou para entrar. Nada pode acontecer em sua experiência de vida sem o convite que parte dos... Cadê? Parte da onde? Ah, pronto. Bagunçou tudo. Dulce, só... termina para mim. Nada pode acontecer. Parte do seu pensamento. Então, olha só. Deixa eu começar. Nada pode acontecer em sua experiência de vida sem o convite que parte do seu pensamento. Como não há exceções à poderosa lei da atração, é fácil entendê-la. Quando você compreender que obtém o que pensa, e quando se der conta
do que está pensando, você se tornará capaz de controlar totalmente sua própria experiência. Então, de fato, quando você entende isso, você não se surpreende com as coisas que acontecem. Por quê? Você percebe que você pensou por um longo período de tempo sobre aquilo. Vou te dar alguns exemplos, né? E isso é bíblico, né? Jó atraiu para ele fala lá na Bíblia o seguinte, que ele, como que é a história, gente? Que ele atraiu o maior temor da vida dele. Ou seja, ele pensava em alguma coisa de forma recorrente. Na verdade, morreram os filhos, né? Não foi isso? Morreram os filhos, ele ficou pobre, não foi um negócio assim? Eu não conheço muitas histórias, gente, da Bíblia. Você fala assim, mas parece que você é mó pastora, cara. Fala a real. Você fez Sério, mas é verdade, eu não conheço as histórias. Tudo isso que eu aprendi foi lendo as leis do universo, né? Tudo isso da questão aí do poder da mente. E a Bíblia hoje. Peraí, gente, estou voltando. Calma, foi só a câmera. E a Bíblia hoje, eu vejo ela como um grande livro de poder da mente, sabe? Peraí, gente, essa câmera aqui deu um ruim. Mas então, na Bíblia fala sobre essa questão, quando Jó fala isso, né, de que ele atraiu para ele o maior temor da vida dele. E de verdade, por exemplo, conheço pessoas que tiveram filhos com deficiência e eles falaram isso era o maior medo que eu tinha. Ou seja, é uma pessoa que ou ela já lembrava da experiência que ela veio viver, né? Ou ela criou aquilo de alguma maneira com o pensamento recorrente associado àquela emoção de medo. Entende? A gente atrai e cria tudo. A Gislaine aqui falando. Cheguei ao comentário do nível do porco. Gislaine, é que o professor Marcos falava muito isso. Tá tudo bem, somos humanas. Isso mesmo. Humanas e em evolução. Isso aqui é importante, né? Talvez, olha só, se acontecesse comigo o que aconteceu, né, semana passada, sei lá, alguns anos atrás, 3 anos atrás, seria o normal. Seria uma coisa normal. Tipo assim, Você não ia nem perceber, né? não ia nem perceber. É uma coisa normal. A minha reação era normal, porque minha reação era assim, né? De vulcão mesmo, de leão mesmo, e estava tudo bem. Eu até me orgulhava um pouco disso. Tipo assim, eu sou assim mesmo, né? Gabriela, Gabriela. Segura, né? Gabriela. Eu nasci assim, sou sempre assim. Vou morrer assim. E hoje, totalmente o oposto. Hoje eu tô lembrando, né, do que eu fiz, do que eu falei e tal, eu me envergonho, porque é totalmente o oposto do que eu desejo ser. É totalmente o oposto do meu eu perfeito que eu quero ser e que eu tenho trabalhado para ser, né? Então, eu percebo o quanto eu preciso avançar, mas está tudo certo. Também não estou me julgando e também não estou me culpando, sabe? Eu percebo que eu desci, mas que esse já não é mais meu lugar. Não é mais meu lugar. E bora para frente, bola para frente e vamos aprender. Vamos aprender, vamos evoluir, vamos. É assim que a gente evolui, né? Exatamente. Mas eu queria falar um pouco mais sobre a lei da atração. Gente, a lei da atração, então, ela está ligada totalmente aos nossos pensamentos, mas principalmente às nossas emoções. Começa a prestar atenção nas emoções, no que você está sentindo. E assim, nós não somos reféns do que nós pensamos e sentimos, né? Se você está chegando agora aqui na leitura, chegando agora aqui no canal e não sabe disso, acha que você é vítima dessas coisas, do que você pensa, do que você sente, você está enganado. Você tem que ser o senhor da sua mente e das suas emoções, e não o contrário, né? Então, enquanto nós ainda estivermos dominados pela mente e pelas emoções, significa que nós ainda não estamos no comando delas.
Enquanto eu estiver explodindo por causa dos apertos dos botões, significa que eu ainda não estou 100% no comando. Enquanto você estiver tendo emoções negativas, quando você vê algo incrível que você deseja, tipo inveja, ciúme, né? Pensamento do tipo, ele tem sorte, eu não tenho. Você não está no comando. Então, você só vai estar no comando o dia que você dominar isso. E é possível. E ele vai trazer técnicas aqui no livro para que a gente domine os nossos pensamentos e emoções. Então, se liga nesse livro, que esse livro é muito poderoso. Se você quer ter esse livro, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link lá para a Livraria do Universo Consciência. Você vai lá e compra o livro. Contribui comigo, né? Você não vai pagar R$1 a mais por isso. Então é isso. Tudo que nos acontece não acontece por acaso. E nos favorece, né? Eu gosto desse mantra. Tudo que me acontece me favorece. Tudo que me acontece me favorece. E favorece mesmo. Cabe saber se você vai captar aquilo de forma a te favorecer cada vez mais. Porque ou está te mostrando um ok, você está avançando, aprendeu, ou para, Dulce, respira um pouco, porque você ainda tem que aprender mais um pouco. Você entende? Mas sempre vai estar te favorecendo, te dá sinais. Sim, volta, refaz a lição, né? Faz mais exercícios, que você está no caminho, mas ainda falta aprender alguma coisa, né? É isso mesmo. E assim, o que nós estamos aprendendo aqui sobre a lei da atração é tudo o que você precisa para mudar toda a sua vida, todas as áreas da sua vida. Então, presta atenção nisso. Vamos seguir mais um pouco, Cris? Você lê? Leio sim. Deixa eu ver aqui se eu me achei. Você acabou terminando aqui o parágrafo, né? Pela própria experiência. Controlar totalmente sua própria experiência. Ok. Qual é o tamanho das suas diferenças vibráteis? Veja 2 exemplos. Existe uma enorme diferença vibrátil entre os pensamentos de amor por seu parceiro ou parceira e os pensamentos do que você rejeita e gostaria que fosse diferente nele ou nela. O relacionamento entre vocês dois reflete sempre seus pensamentos predominantes, pois, mesmo que não tenha consciência deles, não os criam a relação. Não. São os que criam a relação, né? Mesmo que você não tenha consciência desses pensamentos. O desejo de melhorar sua situação financeira não poderá se realizar enquanto você sentir inveja da sorte do seu vizinho. Entendeu? Presta atenção. Pois a vibração do seu desejo e a vibração dos seus sentimentos de inveja são diferentes. Compreender o poder da sua vibração ajuda você a criar deliberadamente sua própria realidade. Com o tempo e a prática, descobrirá que todos os seus desejos podem ser realizados, pois, como já dissemos, não há nada que você não possa ser, fazer ou ter. Tatua isso na mente, gente, por favor. É você quem convoca sua energia vibrátil. Você é consciência, você é energia, você é vibração, você é eletricidade, você é fonte de energia, você é criador, você é líder dos seus pensamentos. Embora possa lhe parecer estranho, é importante começar a aceitar a ideia de que você é um ser vibrátil, porque vive em um universo vibrátil em que as leis que o governam são vibráteis. Depois que você se harmonizar conscientemente com as leis do universo e entender por que as coisas respondem de uma determinada forma, dúvidas e medos darão lugar a conhecimento e confiança. Inseguranças serão substituídos por certezas. E a alegria voltará como premissa básica para a sua experiência. Quando seus desejos e crenças... Espera aí, eu quero comentar.
Nikola Tesla, né, que foi no meu ponto de vista, foi o maior cientista do século XX, né, o maior físico, em termos de descobertas científicas, né? E, inclusive, Einstein falava dele como sendo o maior, né? Então, se Einstein falava dele como sendo o maior, quem sou eu para discordar, né? E ele falava uma frase que é o seguinte: se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Então, quando a gente pensa em termos de energia, frequência e vibração, tudo é energia. Toda energia emite uma vibração, toda vibração tem uma frequência. Então, quando você descobre que você é energia e que seu pensamento é energia e tudo que existe é energia, você consegue entender o que ele falava. Então, e outra, tudo tem uma frequência. A gente atrai as coisas com a mesma frequência. Diferente do ímã, que atrai o contrário, né? A frequência contrária, a energia contrária. Nós somos seres que atraem a frequência semelhante. E a prova disso é que a gente não consegue lidar por muito tempo com pessoas que têm energias muito diferentes da gente. A gente se junta por semelhança de vibração. Às vezes, um irmão de sangue que pensa muito diferente, que age muito diferente da gente, é muito mais distante da gente do que um amigo, né, que é muito semelhante. Então, a gente se junta, se une através de frequências. Então, pode perceber. E as coisas ao seu redor também estão de acordo com a sua vibração, a sua frequência vibratória. Você não consegue ficar num lugar que vibra muito diferente. Então, isso é real para tudo. Isso é verdade para tudo. E isso é verdade para as coisas que você tem e para as coisas que você deseja ter. Então, você precisa se transformar na frequência de vibração que você deseja ser e que você deseja ter, né? O que você deseja ter? São coisas incríveis? O quanto isso vibra? Aí tem gente que fala assim, Dulce, mas tem gente que é péssima e que tem coisas incríveis. Mas quem falou que a pessoa que é péssima, que a gente julga péssima, que na verdade são pessoas más, ela não vibra naquela vibração do dinheiro e das coisas incríveis? Então, percebe o quanto nós julgamos que o bem atrai coisas boas? Não necessariamente. A lei da atração, ela não julga moral. Então, se você é uma pessoa moralmente baixa, né? Tá ali fazendo coisas ruins, mas você vibra e pensa frequentemente no dinheiro, em coisas, né, abundantes, prósperas. É por isso que essas pessoas conseguem. Elas conseguem, elas não se julgam, elas vibram nessa alegria ali do dinheiro e tal, muito mais do que a gente que está ali, né, nessa busca, mas cheio de pontos de vista, cheio de julgamentos de si mesmo, cheio de sentimentos de indignidade. Não, você pode ver que essas pessoas, apesar de agirem de maneira que a gente julga errado, elas não se julgam. Elas não se julgam. E elas estão ali com os pontos de vista de que está tudo certo, entendeu? Então, não é um negócio moral. O negócio moral vem com a lei da causa e efeito, né? Porque é o seguinte, o que eu lanço para o universo eu recebo. E muitas vezes, não na mesma proporção, muitas vezes mais, né? É a lei da semeadura. Quando você semeia uma semente, você não colhe uma semente. Não é verdade?
Planta um pé de milho. Você precisa de 2, 3 sementes para plantar um pé de milho. Quantas sementes você vai colher? Rapaz, é muita. É muita. Entendeu? Então, presta atenção no que você está lançando, porque isso vai vir de volta. E as leis, elas são interligadas. Então, nada fica sem prestação de contas nessa conta. Na conta, a soma é sempre zero, sabe? O resultado é sempre zero. Verdade. Então, Fala, amor. Então, a gente precisa prestar atenção no que a gente está fazendo, e pensando e sentindo, mas sem julgamento de nós, sem pontos de vista, sem ficar acreditando nas mentiras que a gente comprou. Isso a gente tem que abandonar mesmo. Verdade. Vamos mais esse pedacinho aqui? Vai. Quando seus desejos e crenças são vibrações correspondentes. Vamos repetir para que você absorva. O semelhante se atrai. Por isso, a vibração do seu ser deve corresponder à vibração do seu desejo, para que a manifestação concreta dele seja totalmente recebida por você. Você não pode se concentrar na ausência daquilo que deseja e achar que vai receber, pois a frequência vibrátil da ausência é diferente da frequência vibrátil da presença. Isto é, as vibrações de seu desejo e das suas crenças devem estar sintonizadas para que você receba o que deseja. Quando você identifica, consciente ou inconscientemente, suas preferências pessoais, a fonte que adora você e o escuta, responde imediatamente à vibração de seu desejo, seja ou não colocado em palavras. Por isso, não importa o que você peça, seja o que for, seja de que forma for, seu pedido é ouvido e respondido todas as vezes, sem exceção. Quando pede, você é sempre atendido. Socorro, né? Como pode ser mais fácil, mais divertido, mais leve? Então, vamos prestar atenção no que você está pedindo? Presta atenção no que você está pedindo. Deus só fala sim. Só que o seu pedido é pela sua vibração. Não importa. Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre isso. Aliás, mais de um. Né? Mas tem um que fala assim, por que as minhas orações não são atendidas? É exatamente isso. Então, tem gente que ora pedindo algo, mas num medo danado de que não vai ser atendido, de que Deus não vai ouvir, sabe? Fica chantageando Deus. Deus, se você me der esse dinheiro, eu vou construir mais uma igreja, vou ajudar lá o povo que está com dificuldade. Caramba, o quanto isso traz alegria para o seu coração? O quanto isso é verdade para você? Sabe? E assim, Deus não precisa disso, Deus não precisa. Deus é a abundância. Deus é o todo, o tudo, né? O dinheiro que você está pedindo para Deus não vai fazer diferença. E se ele quiser construir, quiser que o povo pare de passar fome, sabe? Mas de verdade, cada um cria a sua própria realidade. Não é isso, sabe? Então você precisa vibrar de forma positiva, só isso. Você não precisa pedir em palavras, você não precisa bater o joelho no chão. Às vezes, isso é interessante, porque se você realmente tem fé e você faz isso no sentimento de, sabe, de acreditar realmente que aquilo tem valor, você faz isso. E eu não estou falando para você não fazer, porque eu gosto, né, disso, eu gosto dessas coisas, porque isso é o tamanho da sua fé. Só que quando você faz isso, naquela lamúria, naquele chororô, naquele pedido com medo de que não vai ser atendido, bem, você não entende Deus. Não adianta você pedir desse jeito. Você não entende.
Deus é esse ser que só te fala assim, que te ama. Sabe, que ele nunca falou não para você. Se você só está pedindo errado. Você não está sabendo lidar com essa fonte de todas as coisas. É só isso. E assim, eu estou falando isso para mim também, né? Isso é um aprendizado, né? E a gente não é melhor do que ninguém. A gente só está estudando um pouquinho na frente para poder vir aqui e contar essas coisas para vocês. Né? E não significa que a gente já criou os nossos milhões que a gente sonha, né? O tudo maravilhoso que a gente sonha. Não. E também não significa que quando a gente criar, a gente não vai ter mais dificuldade, mais problema. Porque as dificuldades e problemas, elas existem para nos fazer evoluir cada vez mais. Então, para de ilusão da Matrix, sabe? Para de contos da carochinha e vamos entender as coisas, entender as leis. Nós estamos submetidos a essas leis, elas já existem, já estão ativas, ninguém precisa ativar a lei da atração. Isso é mentira que contam para você. Já está ativo desde o dia que você nasceu, entendeu? Então, desde o dia que você nasceu, você já está ativo, isso já está ativo, você está. E é melhor a gente atender às leis e botar elas para funcionarem quando a gente entende, né? É mais Com fácil. certeza. Verdade. Isso aí, galera. Chegamos mais um dia de leitura de livro. Coisa boa. Descemos mais um pouco. E que leitura, né? Eu falei para vocês que esse livro era fodástico. Pois é. Então é isso. É isso aí, amiga. Gratidão por tudo. Gratidão, pessoal. Beijo no coração. Beijo para todo mundo e até amanhã no nosso clube de leitura, às 1h15. Beijo. Ah, e quem não viu a live de ontem, vai ver, hein? Vai ver, porque... E hoje tem live, às 6h06. Vamos falar sobre mamães, tá? Vamos fechar hoje nossa última live falando sobre essa relação linda e incrível que é entre mães e filhos. Vem comigo, vai ser legal. Depende, o que você está criando. Depende. É Mas linda e maravilhosa, deveria ser, mas nem sempre. Depende do que a gente cria. Mas lembra? Tudo que acontece me favorece. Lá, uma hora você vai aprender. Isso aí. Beleza? É 6h15, então, lá no Instagram da Cris. Beijos. Por favor. Tchau, tchau. Tchau.